Leitura da Lei 8397 ou 8.397, que institui a medida cautelar fiscal e dá outras providências. O procedimento de cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias. O requerimento de medida cautelar nas hipóteses do inciso 5, a linha B e 6 do artigo 2 independe de prévia constituição de crédito. O inciso 5 e a linha B e o inciso 7, 7, quando você tem um tributo, você deve um tributo e você tenta pôr os bens a terceiros ou aliena sem a devida comunicação. Ou seja, o requerimento da medida cautelar nesses dois casos, quando você tenta vender ou pôr o nome de terceiros, vai independer da prévia constituição do crédito tributário. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Tendo o domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação. Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa a sua exigibilidade. Põe ou tenta pôr bens em nome de terceiros. Aí ele não vai precisar ter constituído o crédito tributário aqui. Possui débitos inscritos ou não em dívida ativa que somados ultrapassem 30% do seu patrimônio conscido. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, exigível em virtude de lei. Tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta pelo órgão fazendário, pratica outros atos que dificultem ou impedem a satisfação do crédito. Para a concessão de medida cautelar fiscal é essencial prova literal da constituição do crédito fiscal, prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente. A decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista, controlador e aos dos bens em razão do contrato ou estatuto que tenham poderes para fazer cumprir suas obrigações fiscais ao tempo do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício, do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos. A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador, desde que sejam capazes de frustrar a pretensão da Fazenda Pública. Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada imediatamente ao Registro Público de Imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e às demais repartições que processem registro de transferências de bens, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a constrição judicial. A medida cautelar fiscal será requerida ao juiz competente para a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Se a execução judicial estiver em tribunal, será competente o relator do recurso. A Fazenda Pública pleiteará
a medida cautelar fiscal em petição devidamente fundamentada, que indicará o juiz a quem é dirigida, a qualificação e o endereço ser conhecido do requerido, as provas que serão produzidas, o requerimento para a citação. O juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, dispensada a fazenda pública de justificação prévia e de prestação de caução. Do despacho que conceder liminarmente a medida cautelar, caberá agravo de instrumento. O requerido será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Conta-se o prazo da juntada aos autos do mandado da citação devidamente cumprido, da execução de medida cautelar fiscal, quando concedida liminarmente. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública, caso em que o juiz decidirá em 10 dias. Se o requerido contestar no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser nela produzida. A medida cautelar fiscal decretada poderá ser substituída a qualquer tempo pela prestação de garantia correspondente ao valor da prestação da Fazenda Pública, na forma do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal. A Fazenda Pública será ouvida necessariamente sobre o pedido de substituição, no prazo de 5 dias, presumindo-se na omissão a sua aquiescência. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se torna irrecorrível na esfera administrativa. A medida cautelar fiscal conserva sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo de execução judicial da dívida ativa, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Salvo decisão em contrário, a medida cautelar fiscal conservará sua eficácia durante o período de suspensão do crédito tributário ou não tributário. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial de dívida ativa no prazo fixado no artigo 11 dessa lei, se não for executada dentro de 30 dias, se for julgada extinta a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, se o requerido promover a aquisição de débito que está sendo executado, se o requerido promover a quitação do débito jumento que está sendo executado, se por qualquer motivo cessar a eficácia da medida, é defeso à Fazenda Pública repetir o pedido pelo mesmo fundamento. Os autos do procedimento cautelar fiscal serão apensados aos processos de execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O indeferimento de medida cautelar fiscal não obsta em que a Fazenda Pública intente a execução judicial de dívida ativa, nem influi no julgamento dessa, salvo se o juiz, no procedimento cautelar fiscal, acolher a alegação de pagamento, de compensação, de transação, de remissão, de prescrição ou decadência, de conversão de depósito em renda, ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida. Ressalvado o disposto no artigo 15, sentença proferida na medida cautelar fiscal não faz coisa julgada relativamente à execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Da sentença que decretar a medida cautelar fiscal, caberá apelação, sem efeito suspensivo. Salvo se requerida oferecer garantia na forma do artigo 10 desta lei. As disposições dessa lei aplicam-se também ao crédito proveniente de contribuições sociais previsto no artigo 195. Foi.